Bem-vindos, humanoides e quelônios, a mais um Papo Cave. No caso, Papo Cave número 4. E hoje nós estamos aqui com Marina Malvacini, que antes de mais nada é filha de um grande amigo, Bruno Malvacini. De quebra, um abraço, Bruno, para vocês. Marina, seja bem-vinda. Comece me contando um pouquinho da sua história na escola. Oi, gente. Oi, Laurence. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Como o Laurence falou, sou a Marina. Eu estudei no CAV no meu terceiro ano, em 2022. E aí, depois eu saí, fiz um estágio no CAV no ano seguinte. E agora, em 2024, tô aí meio em dúvida do que vai ser o restante da minha vida, não sei muito bem. Não, Marina, eu quero que você volta lá atrás. Então, Onde você começou? Assim, você então tinha vou um contar. aninho. Onde você estava? Não, nós tudo assim, então tá. É... Bom, eu sou a mais nova de três irmãs. E eu acho que isso é muito importante contar, porque eu acho que isso molda um pouco da forma como eu vivi a vida, vivi a minha infância, enxerguei o mundo. E uma coisa que meus pais gostam muito de contar sobre mim é que quando eu era pequenininha, eu tinha uns 2 anos de idade, eu chorava porque eu não podia ir pra escola. E aí eu via minhas irmãs mais velhas, uma tem 4 anos a mais que a outra tem 6. E aí eu via elas indo pra escola, eu não podia ir, e eu ficava em casa querendo ir, porque eu queria ir junto com elas, não queria ficar em casa brincando sozinha. E aí, eu acho que desde essa época a escola é um lugar de muito conforto pra mim, sabe? De Legal. muita alegria, de muita vivacidade. E tem um vídeo meu, eu com 2 anos, no meu primeiro dia de aula. Eu toda bonitinha, toda pequenininha, assim. E minha avó gravando, perguntando: Ah, primeiro dia de aula, o que você vai ver lá na escola? Aí eu falei: Vou ver o cachorro. Não sabia muito bem o que me esperava, mas eu já sabia que eu ia gostar. E aí, passou tempo, a escola de fato sempre foi um lugar muito confortável pra mim. E você passou por muitas, né? Passei por muitas. Eu sempre morei em Juiz de Fora, mas eu estudei em 5 escolas aqui. Começa no Eu comecei no Balão Bala Vermelho. Vermelha. E as minhas irmãs estudavam lá, e foi lá que eu ia ver o cachorro no primeiro dia de aula. E aí depois eu estudei na academia, acho que 2 anos, alguma coisa assim. Depois fui para Santa Catarina, onde eu fiquei 4 anos. E aí depois, quando eu estava no quinto ano do ensino fundamental, eu fiz o concurso para o Colégio Militar. E aí eu fui pro Colégio Militar porque minhas irmãs já estudavam lá. E era um colégio muito bom, né? E tinham tido uma trajetória de muito sucesso lá também. E meus pais me incentivaram aí, quiseram que eu fosse. Eu passei no concurso, não queria muito ir não, mas aceitei a missão e Legal. fui, né? E aí, é... Eu eu quero, fiquei eu lá, quero, eu engasguei, gente. Olha só. Eu quero que você fale um pouco dessa história no Colégio Militar. Colégio Militar. Eu quero que a gente nós já tivemos algumas conversas dessa contextualização do Colégio Militar na vida das pessoas, né? E eu quero saber o que que você enxerga, o que que você trouxe o que que o Colégio Militar te deu de bom na Marina que é hoje. Tá. É... Então, como eu falei, minhas irmãs estudavam lá, né? E aí elas, nossa, são excelentes alunas, sempre foram muito, muito boas alunas e sempre contaram do Colégio Militar como uma escola muito boa. É de qualidade de ensino mesmo. E é uma escola pública também, então tem todos os atributos que são importantes a uma escola pública. Você tem, por exemplo, cota, né, para entrar na universidade no final do seu terceiro ano e tudo mais. E aí eu entrei lá, eu não queria muito entrar porque eu gostava muito do colégio que eu estudava, mas entrei. No início eu não gostei muito, porque eu lembro que quando eu cheguei no colégio militar, no meu sexto ano, tava tendo passagem de comando. O que que é isso? É quando sai um comandante, meio que sai um diretor e entra outro. E aí nessa transição tem muita formatura, que é quando os alunos vão lá pro pátio e ficam marchando, ficam prestando continência, fazendo um monte dessas coisas do militarismo. E eu lembro que na minha primeira semana de aula, era formatura todo dia. Assim, boa parte da manhã era treinamento, era, enfim, a preparação para essa passagem de comando. E eu achei que o colégio militar ia ser isso para sempre. Eu lembro de ficar muito nervosa. Mas aí foi passando o tempo e eu me envolvi muito com o colégio militar. Eu sempre tive minhas questões
porque não é um tipo de educação em que eu acredito, a educação militar, a educação militarizada. Eu acho que ela valoriza muitas coisas que, pra mim, são muito diferentes do que eu acho que tem que ter na educação. Então, é uma educação muito baseada na disciplina, na hierarquia e num controle muito forte também da autonomia do estudante. Só que o colégio militar, o que ele me trouxe de mais valioso foi é, uma visão muito ampla dos ambientes em que a educação pode acontecer. Porque lá você tem muita extracurricular, muita atividade extracurricular, né? Muitas oportunidades de envolvimento. Então, assim, o aluno que quisesse fazer esporte, fazia esporte. O aluno que quisesse participar do clube de matemática, de robótica, de português, participava. Participei de alguns esportes lá na época em que eu ainda não era muito sedentária. Eu cheguei a fazer atletismo, vôlei, dança. Eu também participei do Clube de Relações Internacionais, foi quando eu conheci as simulações da ONU, foi quando eu comecei a viajar para participar de debate. Eu também participei de clube de matemática, clube de letras. Eu fui parte da SRL lá, que é a Sociedade Recreativa Literária, que é como se fosse um grêmio estudantil, então ela se dedica a fazer várias atividades no ambiente escolar e tudo mais. Eu fui vice-presidente um ano. Isso foi me trazendo uma vontade muito forte de me engajar nos ambientes em que eu estava, de explorar todas as possibilidades possíveis, de fazer o que fosse necessário para eu ter uma experiência completa daquele ambiente e dos outros em que eu tivesse. E eu acho que então que o colégio militar me trouxe muito é, essa energia, sabe? Para explorar, para fazer, para brincar nos ambientes em que eu tô e para conhecer coisas novas. De todas essas experiências que você participou, qual que te marcou mais? Foi sem sombra de dúvida a SRL. Eu entrei na SRL no meu 8º ano. E aí eu fiquei como membro da SRL até 2020. E em 2021, eu me tornei vice-presidente da SRL, ao lado da Clarice, que era presidente, que hoje é minha melhor amiga. E a SRL, ela tava meio parada há muito tempo. Ela já existia no colégio há muitos anos, só que ela demorou a engatar, sabe? Fazia muito tempo que ela tava aos trancos e barrancos, assim. E chegou a Clarice com toda a sua energia e falou: Cara, vamos fazer isso aqui dar certo, vamos reestruturar isso. E aí a gente fez isso juntas. E eu gosto de falar que a SRL, em 2021, eu tinha, 16, 17 anos. Ela, a minha trajetória como vice-presidente, ela coincidiu muito com a minha busca pela minha identidade, sabe? Tanto como líder, como quanto aluna do Colégio Militar. Porque como líder, eu liderei, né, junto com a Clarice, os outros membros da SRL, eram 16 mais ou menos. E foi a primeira vez que eu consegui implementar perspectivas que eu tinha sobre liderança, consegui entender como é que eu gostava de ser líder, como é que eu gostava de liderar, quais que eram os valores que me guiavam enquanto líder. E principalmente, foi muito importante para mim como aluna do Colégio Militar. Porque, como eu falei, eu sempre me envolvi muito, mas eu tinha minhas questões com o colégio militar. Muitas, muitas questões, assim. Por muitas vezes eu cheguei muito perto de sair de lá. Tanto que eu saí, né? Mas por muitas vezes antes eu cheguei muito perto de sair. E na SRL foi quando eu senti que eu consegui deixar a marca que eu queria deixar, sabe? Então, vou dar um exemplo. Quando eu fui vice-presidente da SRL, a gente estava no meio da pandemia, 2021. Fazia muitos meses que a gente estava no ensino remoto e tal. E aí os nossos professores estavam muito desmotivados, muito desanimados, né? Porque acho que foi um efeito geral Sim, sobre sim. todo mundo, principalmente na educação. E aí a gente percebeu isso e eu falei assim, Clarice, vamos fazer alguma coisa, vamos criar algum projeto, alguma coisa, assim, usar a SRL como um veículo para fazer alguma coisa em relação a isso, que não tá muito legal. E aí eu idealizei e liderei um projeto junto com alguns alunos da SRL, que chamava Carta aos Professores. Foi um projeto em que a gente recolheu mensagens de vários e vários alunos do Colégio Militar. Foi mais de 1.200 mensagens que a gente recolheu, em que os alunos escreviam para os seus professores. Escreviam uma mensagem de gratidão, de carinho, de afeto, de reconhecimento. E aí, no meio da pandemia, a gente conseguiu imprimir todas essas mensagens, colocar em envelopes para cada professor, porque eram mensagens nominais. E e aí a gente começou a entregar, alguns professores na época estavam indo no colégio militar, e o movimento foi tanto que alguns militares do colégio se voluntariaram a ir na casa dos professores entregar as mensagens, porque eles viram que era uma coisa que estava mobilizando muito, sabe? É,
E assim, essa foi uma experiência muito forte pra mim, porque foi muito gostoso poder fazer isso, poder me envolver com isso, poder liderar uma iniciativa que eu achei que foi tão certeira numa necessidade que tinha. E aí, ao longo do tempo, assim, a gente foi fazendo outras atividades que tinham muito esse olhar sensível, sabe? Essa busca por esse afeto, por essa humanização no ambiente escolar, e que falta muito no ambiente militar. E eu senti que a SRL me deu a chance de ser quem eu queria ser no colégio militar, sabe? Então, por isso que eu sou assim. E por ter me permitido fazer o que eu queria fazer, foi ela que me deu a coragem de sair. Porque quando eu quis sair, eu já tinha feito o que eu queria fazer. E eu falei, ah, então agora eu posso ir embora para outro lugar, sabe? Mas da onde vem? Só contextualizando, galera, a Marina hoje tem uma vontade de seguir na educação, seguir fazendo uma carreira na educação. E essa vontade de seguir fazendo essa carreira da educação vem daí? De onde você descobriu? Onde que é a primeira semente disso? Ó, a primeira semente, eu gosto de falar que às vezes eu acho que é até antes de eu nascer, né? Porque a minha mãe é professora. Hum, E os meus pais, eles engravidaram muito novos da minha irmã, mais velha. 17, 18 lembro disso. anos, né? Muito novos. E aí minha mãe conta muito que ela não queria entrar na faculdade, porque ela tava grávida e tal. E aí o pai dela meio que incentivou, deu uma obrigada ali, ela entrou. E mesmo nesse cenário conturbado, meus pais, eles sabiam que era a educação que ia dar as melhores oportunidades para eles. E eles sempre foram incentivadores muito fortes da minha educação das minhas irmãs. Então eu acho que eu sempre tive um incentivo muito forte nesse sentido. Só que eu quero me envolver com a educação não só pela perspectiva de ampliar a oportunidade, pela perspectiva que todo mundo sabe que a educação é o que dá acesso pra gente, é o que faz a gente colher melhores frutos na vida e etc. Eu quero me engajar com uma educação e criar uma educação que muita gente nem viveu ainda. Eu acho que é um pouco disso, assim. E isso vem de uma experiência que eu tive em 2020, um pouquinho antes da SRL, né? Fazendo a linha do tempo. 2020 eu tinha o quê? Meus 15 anos. E eu passei num processo seletivo para participar de um acampamento virtual, uma experiência virtual, da Academia Latino-Americana de Liderança. E a sigla é LALA, em inglês, LALA. E aí, eu achei que ia ser um negócio meio assim, um treinamento de habilidades pra você ser líder, sabe? Umas palestras e tal. E eu fui totalmente surpreendida, porque eu cheguei lá e, e foi uma experiência muito sensível e muito mais voltada para o socioemocional, para habilidades relacionais, para o que você é importante para você antes de se relacionar com o outro, enquanto líder, se relacionar consigo. E antes de se relacionar com o outro por uma lógica de liderança, se relacionar com o outro por uma lógica de humanidade, sabe? E aí ela foi. Os meus melhores amigos, assim, da vida saíram da Lala. Foi o lugar em que eu mais me senti amada no planeta Terra. Foi o lugar em que eu mais senti que eu amei também, sabe? E foi uma experiência muito forte de educação e de uma educação muito diferente do que eu tinha vivido. Em todos os ambientes que eu tava, não só no colégio militar, né? Em todos os ambientes que eu tava. E aí, nisso, eu ganhei uma nova perspectiva do que a educação podia ser. E aí, depois disso, eu tive muita vontade de trazer um pouquinho disso pro colégio militar. E aí foi através desse CRL que eu consegui. E eu tenho vontade de fazer isso em outros lugares, sabe? Então, tenho caminhado aí um pouco em direção à minha carreira de educadora. Ainda não sei exatamente como que isso vai se estruturar, mas eu sei que eu quero levar um pouco desse sentimento que eu tive na Lala para todos os lugares que eu puder, sabe? Para todas as escolas e para todos os ambientes que eu puder levar. Você usou a palavra sensível, acho que 2 ou 3 vezes. Onde o sensível entra na educação? Do lado do educador ou do educando? Ou dos dois? É dos dois, eu acho que necessariamente é dos dois, mas eu acho que o educador, ele tem uma responsabilidade muito grande de abrir esse espaço de sensibilidade, de afeto, sabe? Eu acho que o educador, enquanto facilitador, enquanto mediador desse espaço de educação, ele necessariamente é a pessoa que precisa mostrar para o educando que isso é possível. E às vezes isso é até necessário para uma experiência educacional que é verdadeiramente tudo que ela pode ser, sabe? E aí,
E acho que até por isso que eu me preocupo muito, assim, também com a parte de como que a gente pode sensibilizar os educadores em relação ao seu ofício, sabe? E como que a gente pode criar escolas e outros ambientes de educação que permitem que os educadores sejam sensíveis e criem esse ambiente de afeto e de humanização também na educação, sabe? A questão do sensível, concordo com tudo que você falou. Eu hoje vejo, você sabe, a gente já trocou, mas eu vejo a educação com outros potenciais que na minha educação não tiveram, de impactar os alunos nas habilidades socioemocionais. Como é que você vê esse início dessa mudança na educação? Eu vejo como início, às vezes eu estou até atrasado, às vezes já mudou e eu não estou percebendo. Como que você está vendo isso, do ponto que você está hoje? Eu acho que é início também. Eu acho que já existem movimentos para a gente tornar a educação um pouco mais. Levar a educação um pouco mais para esse lado que a gente está falando, mas eu acho que também é um início. Estamos vivendo esse início. Eu acho que passa muito por uma mudança curricular, em primeiro lugar. Mas assim, isso a gente já viu um pouco, né? O novo ensino médio veio, ele trouxe ali uma nova BNCC, e que no final das contas não mudou muita coisa. Então, eu acho que também passa muito por uma mudança metodológica, sabe? Acho que uma coisa leva a outra, na verdade. E eu digo uma mudança metodológica porque eu acho que existem muitas formas de se ensinar uma coisa. E às vezes o que a gente precisa não é mudar o que se ensina, é como se ensina. Então, para você ensinar, por exemplo, fazer uma aula de socioemocional, você tem mil formas de fazer isso. Você pode colocar os alunos sentados, enfileirados, como eles geralmente estão, e dar uma palestra sobre quais sentimentos você sente e o que cada um representa, não sei. Ou você pode colocar os alunos sentados em pequenos grupos e pedir para que eles conversem sobre uma experiência na vida deles em que eles se sentiram de tal forma. E aí depois você faz uma colheita com todo mundo, perguntando para as pessoas como é que foi compartilhar isso. É uma mudança não de conteúdo, é o mesmo conteúdo, mas é uma mudança Sim, sim. metodológica que muda radicalmente a experiência e muda radicalmente a forma como se sente aquilo e como se assimila aquele conhecimento. E aí, consequentemente, eu acho que isso passa por uma capacitação do, dos educadores, sabe? Mas eu acho que também precisa de uma mudança no que se entende de educação. Eu acho que talvez a primeira coisa seja conseguir mudar a filosofia de educação que hoje a gente tem, sabe? Eu acho que no Brasil a gente já tem algumas heranças muito fortes, assim. Rubem Alves, por exemplo, é um dos meus autores favoritos em relação à filosofia da educação, porque ele escreve muito sobre como que a educação tem que ser esse espaço que a gente está falando. Só que eu acho que ainda hoje, uma visão muito, muito pouco enraizada, sabe? Acho que ainda muito se entende a educação como por outra lógica, uma lógica de preparação, uma lógica tecnicista e tal. Então, eu acho que eu não sei o início. Não sei por onde começar, mas eu acho que é uma mudança metodológica, uma mudança filosófica, tem que capacitar educadores, um monte de Eu não coisa. queria terminar no lugar fácil. Não, eu não terminar no lugar fácil. Que é o que eu acho que todo mundo percebe, né? É onde se forma um educador, não está passando por uma reciclagem, né? Então, ou seja, pelo menos a nossa Universidade Federal de Juiz de Fora não passa por uma reciclagem, não Uhum. passa por um pensamento disruptivo nenhum. Eu, pelo menos, o que eu vejo. Se alguém tiver aí, corrige se estiver errado. É por aí. Põe no comentário. É, e eu não vejo o modelo de entrada, porque nós, querendo ou não, as escolas estão vinculadas a uma universidade federal, a uma universidade que cobra e que não desapega de Uhum. conteúdo. E assim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas os professores têm muita dificuldade e muito medo de falar assim, olha, não, se não cobrar mais botânica, não vai ter mais professor de botânica, eu não vou ter mais aluno, não vai ter mais o curso. Eu não sei se é por aí que vai existir o caminho, entendeu? Mas enfim, eu não queria cair nesse lugar comum. Eu acho que, como você falou, são transformações e a gente vai ter que ir aos poucos adaptando e trabalhando com o que nós temos, né? Tentando fazer essa educação, tentando melhorar esse processo de sensibilidade dos professores e dos alunos com o vestibular, né, com o PISM, com o Enem, com essas coisas todas colocadas aí.
e vamos ter que trabalhar desse jeito, né? Mas vamos lá, continua a sua trajetória. Você sai do colégio militar, eu não vou te perguntar o porquê, se você quiser falar, você fala. Aí você vai pro CAV. Eu lembro que a gente vai sentar para conversar. Eu não conhecia a Marina a fundo, conhecia a família, mas não conhecia a Marina. E a Marina senta, acho que no meio da pandemia, no final da pandemia. Foi julho ali de 2021. No meio da pandemia, a gente senta lá no colégio, a Marina senta com uma listinha, a lá Marina, né, de coisas para me perguntar. Me faz uma entrevista do tipo, será que a sua escola serve para mim? E aí, me fala, o que provocou como foi essa mudança? O que você encontrou? Então, como eu falei, colégio militar, eu tinha minhas inquietudes, né? É, e aí, as minhas irmãs, minhas duas irmãs mais velhas, elas já tinham estudado no CAV no cursinho Sim, CAV. E aí, eu também, inclusive, eu já tinha estudado no ano anterior, tinha feito no cursinho apoio. CAV, isso. Isso. Isso, apoio PISM. E aí eu conhecia, sabia que existia a escola e tal. E aí quando eu resolvo que eu quero sair do colégio militar, quero pelo menos tentar sair, quero buscar alternativas, eu tento encontrar uma escola que seja inovadora, assim, que abra espaço para fazer o que eu gosto de fazer. Como eu falei, o colégio militar ele me trouxe muito essa vontade de fazer, de me engajar, de criar coisa nova, de fazer tudo que é possível e imaginável, sabe? E eu queria um lugar que me desse as mesmas oportunidades. Eu não ia conseguir ir para uma escola em que eu tivesse que ficar só na sala o tempo todo, não ia gostar. E aí eu encontro o CAV e tal, e aí eu lembro que eu de fato mandei uma mensagem pro Lawrence. Falei, Lawrence, vamos conversar. Queria bater um papo com você, vou lá e converso. E aí eu falo por que eu quero sair, quem eu sou, falo um pouco das minhas prioridades, pergunto um pouco pra ele sobre isso, né? Sobre o quanto espaço eu teria no CAV pra fazer o que eu gosto de fazer, pra fazer as coisas que me interessam. E aí, no final do ano, eu faço a prova do Bolsão. E aí eu passo e aí vou pro CAV no ano seguinte, um pouquinho a contragosto dos meus pais, porque, né, muito fãs do colégio militar, tinham duas filhas que tinham estudado lá. Ai, porque você vai perder cota. Ai, mas não sei o que lá, falta só um ano. Muito a contragosto dos meus professores do colégio militar também, que falavam, mas Marina, falta só um ano. Um ano você aguenta, já aguentou 6. E aí, muito a contragosto dos meus colegas que não entendiam. Mas saí, né? Segui meu coração, é assim que eu tenho seguido a vida e cheguei lá no CAV 2022. Foi em 2022 isso. 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 E aí o que você encontrou? Que eu encontrei no CAV? Os primeiros momentos foram meio angustiantes, né? Foram. É, porque assim, eu cheguei no CAV e tava tendo revisional do PISM. Porque foi aquele ano confuso. Então eu cheguei, as 2 primeiras semanas foram de revisional do PISM. E o revisional do PISM é uma coisa, né? É um ritmo, assim, frenético, aula atrás de aula, não tem tempo nem de você falar bom dia, porque tem que revisar o ano inteiro em 2 semanas, e exercício, exercício, exercício. E eu cheguei, eu não conhecia ninguém, não conhecia um professor, não conhecia uma pessoa, um aluno. E eu fiquei assim, gente, que é isso? Não vou conseguir falar com ninguém nessa escola, que é isso? É... E aí, mas acaba o revisional do PISM e aí começa, de fato, terceiro ano, aula normal. E assim, Eu acho que o primeiro projeto que você me apresenta foi a ONU, né? Simulação da ONU. é, eu não sei a ordem Eu cronológica, acho que foi. mas eu sei que eu chego lá e aí, de novo, tenho vontade de fazer muita coisa, de criar muita coisa. E aí eu já tinha algumas ideias do que eu queria fazer, né? Eu lembro que na primeira semana eu cheguei pra coordenadora, a minha A coordenadora a Cláudia. Cláudia, e perguntei, Cláudia, me conta o que tem aqui, o que tem de Olimpíada, de evento e tal. Já vou sondando um pouco, converso com o professor também, converso com o Dudu, pergunto o que me fala mais dessa escola. E aí eu vou entendendo que eu quero criar coisas novas. É, e aí eu acho que um dos primeiros projetos que eu levo é a Cave Mundi. E aí lá no Cave Que já só tinha para uma mini ONU, contextualizar é né? a simulação da ONU, Explica. né? Não, a gente já tinha, só que o contexto nosso era contexto interno, né? A gente tinha uma mini ONU que funcionava internamente só para os nossos alunos. A Marina traz uma proposta de expandir essa simulação da ONU e
Pra tudo, mas vai. É. E E aí aí eu senta com lembro, o Felipe, né? eu lembro que eu tive essa ideia conversando com o Joaquim, que era um amigo meu de turma, que já tinha estudado comigo há muitos anos atrás na academia. Ele nem lembrava, não, eu lembrava. E aí a gente foi conversando, eu falei, porque eu queria criar uns negócios diferentes, não sei o que. Ele falou assim, tem a Miniona, eu queria fazer esse ano de novo. Eu falei, vamos fazer. Arrumei, começamos a duplar aí nesse projeto. E aí a gente apresenta a proposta primeiro pro Felipe, que é o professor de geografia, que era responsável pela Miniona, e dá a ideia, né, de fazer uma Miniona aberta pro público. E aí depois a gente leva pro Lawrence. Eu lembro que uma coisa muito engraçada é que eles demoraram a entender, você e o Felipe, demoraram a entender que a nossa proposta era fazer uma simulação da ONU para que qualquer pessoa participasse, né? Eu acho que durante algumas conversas, assim, o entendimento de vocês era de que os participantes ainda seriam do CAV, mas seria aberto para quem quisesse assistir, tipo fazer uma live, uma transmissão, não sei. E quando eles entenderam que era aberto para qualquer pessoa participar, foi um choque, assim, como assim vai fazer um negócio para qualquer aluno participar? Não... Acho que o Felipe tinha muito medo. No primeiro momento, acho que foi isso mesmo. Assim, a gente tinha o entendimento de que vem gente de fora para meio que assistir, né? Vai ter um. E depois, não, vai abrir mesmo, todo mundo vai. Aí o Felipe ficou com muito medo. Acho que o Felipe ficou com bastante medo, assim, tipo, caraca, eu não sei se eu aguento isso, tal, papapá, muita coisa. E aí vocês assumiram, né? No É. sentido hoje, desde aquela primeira que, né, chama Cavimundi, né? Uhum. A simulação da ONU nossa chama Cavimundi. Aquela primeira nossa já foi totalmente feita por vocês, Sim. alunos. A participação dos professores é praticamente nula, né? Eu pego muito dessas referências do meu tempo no Clube de Relações Internacionais do Colégio Militar. A gente sempre quis fazer uma simulação lá, só que nunca saiu do papel e tal. E as simulações da ONU, geralmente, as que eu participei, inclusive, elas são muito, assim, quase 100% lideradas por alunos. E aí, no caso, a gente segue esse modelo também. Então, eu lembro que eu e Joaquim, a gente se dividiu. No início eu liderava um pouco mais, depois a gente dividiu de fato assim 50-50. A gente tinha 4 secretarias: a de comunicação, administrativa, logística e acadêmica. Aí eu liderava a acadêmica de comunicação, ele a logística e a administrativa. E aí tinha coisa que ele falava assim, Marina, eu não sei fazer isso. Eu falei, Joaquim, eu também não sei. Não sei. Porque algumas coisas eu já tinha lidado. Eu já tinha lidado com liderar o Instagram de um projeto, por exemplo. Eu já tinha lidado com escrever guia, que são os documentos que explicam as temáticas que vão ser debatidas e tal. Mas eu nunca tinha lidado com um fornecedor, com comprar coffee break. Eu não tinha lidado com isso. Aí Joaquim falava, Marina, eu não sei fazer isso. Eu falei, Joaquim, eu também não. Descobre, a gente vai descobrir. E aí a gente foi fazendo. E assim, a Cavimundi, ela aconteceu em agosto, né, de 2022. Foi. E aí ela foi um projeto muito, muito bem sucedido, assim. Foi muito legal. Foi. Porque Eu não tava, mas foi. trouxe alunos de 14... Já em 2022, na primeira edição. Trouxe alunos de 14 escolas de Juiz de Fora. E a gente teve diretores, né, que são os mediadores dos debates, da UFJF, pessoas de outras escolas também, então trouxe essa integração legal. E foi a primeira simulação da ONU de Juiz de Fora que foi aberta a qualquer pessoa. Porque assim como o CAV, algumas outras escolas Tem também os têm essas fechados. simulações fechadas. Sim, sim. Mas uma simulação que qualquer pessoa pudesse participar foi a primeira. E continua sendo a primeira. Então é um projeto muito pioneiro, assim, na cidade. E foi muito bonito, assim. Eu lembro, eu chorei muito quando aconteceu, porque deu muito trabalho, assim. Nossa, a gente teve que ir quebrando as paredes e abrindo os caminhos pra gente conseguir fazer. E não foi fácil, a gente teve percalços, a gente não sabia comprar coffee break, não sabia fazer algumas coisas, mas a gente foi descobrindo. E hoje a Cavimundi está caminhando para a terceira edição, né? Tá caminhando pra terceira edição. Aconteceu ano passado, que Eles já estão inclusive, estruturando a terceira edição. ano passado, teve participante de outras cidades e de 5, outros né? estados. Teve uma participante do Sul, não sei, acho que Rio Grande do Sul, talvez, ou Paraná, mas tivemos participantes interestaduais. Assim, eu sou um suspeito para falar da Cavimundi porque é um projeto que me apaixona muito e me emociona muito, porque se deixar a escola na mão dos alunos não é para qualquer um, né? Eu tenho muito orgulho do CAV poder fazer esse movimento de confiança, de autonomia,
e de criar um empreendedorismo, né, assim, para os alunos que, como você falou, você vai aprendendo e você vai caminhando para essa escola que a gente vem conversando aqui, né? Essa escola de criar habilidades, essa escola de criar laços, criar pertencimento, essa escola de fazer com que as pessoas consigam enxergar propósito nas coisas, consigam enxergar propósito na própria educação. Então, eu sou muito suspeito para falar da Cavimundi. Eu tomara que ela seja cada ano maior, né? E tomara que cada ano ela me traga a mesma emoção que eu tive ano passado É. de encerrar. Não, eu vou contar. O Lawrence não esteve na Cave Mundi de 2022. Tava, onde você Tá tava? viajando. Tava viajando. E aí, 2023, ano passado, ele chega. A Cave Mundi é evento de 2 dias. Acontece o sábado inteiro e o Sabe? domingo inteiro. E aí ele chega no final do domingo. E aí eu tava lá, aí eu e a Lívia, que ano passado foi quem liderou, a secretária-geral, a gente leva o Lawrence pra fazer um tour pela Cave Mundi. Verdade. E aí a gente mostra onde foi o coffee break, a gente mostra as salas cheias de bandeirinha, com as plaquinhas dos participantes. A gente mostra o anfiteatro e a gente mostra a sala lá do CAV, tem uma sala de áudio e vídeo, É, que foi onde funcionou a sala agência de comunicação, isso. que são as pessoas alunos também, que estão participando da CAV Mundi, que fazem os jornais, que fazem as notícias. E o Lourenço começou a chorar, começou a chorar. Eu falei, gente, Lourenço, o que tá Eu sou chorão. acontecendo? Aí ele fala assim, Marina, Lívia, eu tô muito emocionado, porque essa é a escola que eu sonho, assim. Essa é a escola liderada por alunos que eu sonho e tal. E aí ele depois subiu no palco pra fazer um discurso, fez um discurso muito bonito, chorou também. Chorei. Eu chorei, a Lívia chorou, porque eu acho que ele viu, assim, uma escola, a escola que ele acredita, né? E eu Sim. converso muito com o Lauro sobre isso, ele acredita muito nessa autonomia, nessa vontade de criar uma É, escola pros e dos alunos, né? assim, é impressionante. Eu falo isso quando eu apresento o CAV, o colégio para os pais. Eu falo muito da Cave Mundi e falo assim, é um evento que eu entrego a chave do colégio. A gente entrega a chave do colégio e a chave do colégio é de todo o colégio, não tem uma porta que vocês não consigam abrir. Entrega para os alunos no sábado de manhã, fica lá uma pessoa da portaria, uma pessoa para limpeza e vocês devolvem ao colégio domingo mais limpo, mais feliz e muito, muito, muito cheio de vida, cheio de uma construção que vocês participaram lá dentro. E assim, não sai nada fora do lugar. Ano passado sobrou uma jarra, né? Apareceu uma jarra. Não Às vezes faltou, sobra. sobrou uma jarra. Às Alguém vezes levou sobra. e É, esqueceu. porque às vezes a gente fala, ai, precisa de uma jarra a mais, precisa de um tabuleiro, precisa de uma caneta, de um negócio. Aí leva, esquece e fica lá, vai, Não, vai sobrou uma guardando o jarra. negócio da Então, Cave assim, Mundi. e são pessoas. Nós tínhamos ano passado, me corrija nos números, que a gente tinha 80, 30 do CAV e 50 de fora, era Ai, isso? eu não vou lembrar, não. Era uma Mas é coisa por mais ou aí, menos, assim, uma 80, coisa mais ou menos, 90 uma coisa participantes. mais ou menos por aí. Assim, então a maioria dos alunos não pertenciam àquela escola. Eles entraram num pertencimento e numa vibração com os alunos da escola, no sentido de é um espaço que está sendo usado e vai continuar sendo usado se eles conservarem, né? Uhum. Se eles mantiverem daquele jeito. E assim, quando os pais visitam a escola, eu falo assim, ó, todas as portas, todas as portas, secretaria também. Não tem um lugar que eles não tiveram acesso na escola, Uhum. falta tudo ao normal. Então, assim, eu fico muito orgulhoso assim, É. de conseguir fazer isso. É, claro que a gente vive numa bolha, né, Marina? Então, até a gente conseguir transpor essa educação e ela chegar no público, Uhum. falta muito tempo, né? E esse vai ser o seu desafio, né? Você quer trabalhar com a educação pública, né? É, e só um adendo, assim, o meu sonho pra Cave Mundi, Ah, pra daqui a vamos muitos encerrar com anos, a... só pra encerrar, é porque eu já participei de simulações da ONU que eram 11 comitês, né? Então, 11 debates acontecendo ao mesmo tempo, coisas, muita gente, muito cheio. E lá no CAV, por enquanto, a gente tem 4. Ano passado foi assim e no ano anterior foi assim também. Agência de comunicação e mais 3 de debate. O meu sonho é chegar a 12. Todos os andares lotados de gente, cada sala com um comitê, entendeu? Fazer um negócio gigante, um negócio que concorra com Da PUC a de da Belo Horizonte. PUC de Belo Horizonte, entendeu? Que veio gente de BH, de Macaé, de todas as cidades ao redor para fazer a simulação da ONU de Juiz de Fora e do CAV. Mas sim, sobre o que eu pretendo fazer, né? Eu tenho muita vontade de trabalhar com a educação pública, porque eu me sinto muito mobilizada quando eu tô em contato
com a educação pública, mas de maneira geral com educação, com populações, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Ano passado, eu comecei a fazer eu dei início a um projeto voluntário numa escola pública aqui da cidade. Ele acabou não finalizando, assim, da forma como a gente tinha planejado, mas durante alguns meses, 2, 3 meses, eu tive um contato semanal com os alunos de uma turma de segundo ano do ensino médio. E eu lembro uma vez, assim, de chorar com a minha psicóloga falando dessa experiência, falando como que eu não entendo como que nós, enquanto sociedade, me coloco nisso, coloco todo mundo nisso, deixamos a desigualdade existir e perdurar no nível em que ela existe hoje, sabe? E assim, eu sinto muito esse chamado para trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade e tal. E para mim, na educação, isso se materializa em colocar meu foco na educação pública. Eu quero muito colocar minha energia nessas pessoas, nessas escolas, sabe? Que eu acho que precisam tanto de cuidado, de maneira Eu geral. fico. Eu divido esse sentimento com você, assim, quando a gente vai caminhar vai numa escola, lidar com o que é público e lidar com vamos falar assim, o outro lado do mundo, né? E também não consigo entender o quanto a gente deixou isso acontecer, mas eu tenho uma certeza de que a única coisa que a gente negligenciou e vem negligenciando esse tempo todo é a educação. Eu acho que, infelizmente, não teve ninguém ainda sensível bastante que ocupasse um posto de liderança que pudesse pensar na educação de uma forma global. E o nosso modelo, ele não permite, né, que você faça uma... A educação precisa de uma vida. Né? E o nosso modelo de governo são pequenas vidas e que um não dialoga às vezes com o outro e aquela coisa nunca vai construída na educação. Mas enfim, acho que se a gente for conversar de educação, aqui, a gente vai desvirtuar o processo. Vamos lá, você sai, a gente termina, né? Você termina o terceiro ano, teve o projeto do Grêmio, né? Teve o Teve o Grêmio. Grêmio. A Marina, a gente veio de uma pandemia, né? O Grêmio do CAV, desde que a gente fundou, existe. Né? Então, desde que a gente está lá na Tiradentes, desde 2015, existe um Grêmio. Só que o Grêmio nunca foi, talvez como a SRL, SRL. também ela vinha um Grêmio sem energia. E depois a gente toca nesse assunto de Grêmio, mas era um Grêmio a Marina entra para, quando eu falo tocar no assunto de Grêmio, tocar na figura política do Grêmio, né? Mas a Marina entra e dá uma reestruturada no Grêmio, né? A gente constrói estatuto, né? A gente reconstrói o estatuto, ou constrói, o estatuto foi construído, não existia ainda, né? Não existia, eu acho que não O existia. estatuto foi construído, e aí fizemos as eleições e tal. E aí eu, com muita felicidade, tive a chance de, junto com uma chapa linda, que é a chapa Comove. Comove é contato em movimento, que são duas palavras que eram muito importantes pra gente naquele momento. Somos eleitos, e aí eu viro presidente do Grêmio. E aí foi bem desafiador, assim, no início também, mas acabou que a gente conseguiu construir uma jornada. A gente foi eleito ali no início de junho. Então a gente teve 6 meses, né, de gestão. E durante 6 meses a gente fez 13 eventos. A gente fez coisa no Dia das Crianças, no Dia dos Professores. O evento do Dia dos Professores, pra mim, é muito especial também, porque foi muito bonito. Muitos professores chorando. Uma das minhas métricas de sucesso nas coisas que eu faço, principalmente quando eu falo de educação sensível, é lágrima, entendeu? E, enfim, a gente fez festival de inverno, fez doação, participou do Intercave, que é a competição esportiva do CAV. E aí, esses dias eu tava relendo o que eu escrevi quando eu saí do Grêmio. E eu me emocionei muito lendo o que eu escrevi. Porque eu percebi o quanto que eu amei o Grêmio, sabe? Assim, o quanto que eu doei muito de mim pro Grêmio mesmo. Assim como a Cavimonde tiveram momentos de, nossa, surto, não sabia o que fazer, queria desistir. Mas hoje eu penso assim, o quanto que eu doei de mim, o quanto que eu doei do meu amor pro Grêmio. E é muito, muito, muito legal ver que, assim como a Cavimonde, o Grêmio está caminhando. Está na sua terceira gestão, né?
E eu A fico terceira muito gestão tá feliz. comove. É, a Comov tá se perpetuando aí. Eu não quero deixar, não quero que vocês achem que não, que monopolizamos, que é um oligopólio. É, Mas mas estamos lá, há aí a gente 3 entra anos. nessa figura da política do Grêmio, né? A minha geração, enquanto geração que tinha sua idade e ainda a gente não tinha uma democracia instaurada, tinha um valor no Grêmio, né? Que era um momento onde você podia exercer sua vontade de ter uma liderança, né? Você conseguia votar ali, e era um momento quase que libertário e meio de protesto, você votar no Grêmio, Uhum. né? Você ter uma chapa e principalmente ter duas chapas, né? Você fala, tem duas, vamos escolher quem a gente vai e tal. É a mesma coisa a gente construiu na engenharia, né? Então, enfim. Só que hoje isso se perdeu, né? Você acha que o adolescente, o jovem de hoje, ele valoriza pouco a democracia? Eu acho que o nosso país faz um trabalho muito ruim de valorizar a sua democracia, sabe? Eu acho que a gente não fala o suficiente sobre isso. Acho que a gente não tem é, monumentos, por exemplo, museus dedicados a falar sobre a democracia. Acho que a educação, a história não toca suficientemente nisso. E eu acho que a gente vai, acho que sim, a gente vai se descolando assim com o passar do tempo do que é a democracia, da beleza que é você poder votar em quem vai te representar, na importância que isso tem, sabe? Então eu acho que de fato eu percebi, assim, enquanto eu estive no Grêmio, que o ter uma representação não era uma coisa que os alunos desejavam com tanta intensidade quanto talvez a gente quisesse que eles desejassem, né? E aí eu sinto que essa parte política do Grêmio, ela não foi tão explorada, porque não tinha essa demanda, sabe? Não existia uma demanda por representação, aquela sede de falar, de votar, de ir, de participar, de levantar a mão, de discordar, sabe? E eu, assim como eu falei meu sonho para Cave Mundo, meu sonho pro Grêmio é que um dia chegue 5 chapas disputando, e aí seja um processo eleitoral com a participação de todo mundo, uma coisa super acirrada, ter assembleia que vai todo mundo, levanta a mão, discorda, sabe? Para que o Grêmio volte a ter essa natureza política, sabe? Mas você vê, eu fico observando, não sei se é um conceito meu, uma formação de conceito minha. Eu acho que o aluno é meio. Acho que a gente é meio acomodado. Acho que a juventude hoje é meio acomodada. Ela não tem um desejo de um projeto, de fazer Uhum, diferente. Então, assim, o que que eles. Acho que os meninos ficam pensando. Vou entrar aqui, o que que eu tenho que fazer? É só estudar e vou chegar lá no final, vou fazer minhas obrigações, fazer minhas avaliações, fazer minhas redações, fazer meus deveres de casa e tal. Eu não tenho mais ferramenta. Não é um desejo da nossa sociedade, aí falando da minha bolhazinha lá do CAV, né, do colégio. Não é um desejo deles de fazer uma coisa, de um projeto, uhum, de fazer alguma coisa que. Eu quero que a linha de conduta da chapa seja uma linha uhum, social, que seja uma linha que vai preservar, vai partir para o lado da educação, vai partir para o lado do empreendedorismo, de capacitação dos alunos maior. Então, eles não têm nada, não tem uma ideia deles de fazer política, de fazer diferente. Tá? uhum. Eu acho que eu concordo com você. Eu não consigo dizer se é a juventude ou se não é, porque essa é a única juventude que eu conheço, né? Então eu não É, sei se há 20, 30, 50 anos era assim ou não era. Mas o que eu percebo, eu acho que tem duas coisas que eu percebo sobre isso. A primeira é aquilo que você falou antes, que não existe, que enquanto houver um modelo de entrada para a faculdade que valoriza, hipervaloriza os atributos técnicos e o cognitivo, né, a educação puramente cognitiva, os alunos, muitas vezes, aqueles alunos que querem entrar na faculdade, e isso é um sentimento muito geral, assim, na bolha, né, bolha cave que a gente vive, eles vão continuar, muitas vezes esse vai ser o desejo deles, vai ser não fazer vou perder o meu tempo fazendo é, outra coisa. Eu vai tenho que ser, estudar. vai ser se dedicar exclusivamente ao que for necessário para que ele consiga fazer isso.
E então eu entendo, assim, às vezes é essa a demanda que os alunos têm, às vezes é essa a demanda, ainda mais num colégio que é tão forte nos vestibulares, que é tão bom em resultado quanto é o CAV, né? Às vezes os alunos chegam lá por isso também, não só por todas as outras coisas que o CAV tem. E uma segunda coisa que eu percebo é que diante disso, eu acho que o exemplo se torna ainda mais importante, né? Eu acho que a partir do momento em que os alunos veem um grupo de outros alunos começando a fazer evento e reivindicando seu espaço enquanto protagonistas daquele ambiente, enquanto agentes de mudança e de ação naquele ambiente, eu acho que se cria ali quem sabe, passa-se a saber da possibilidade daquilo, sabe? De uma nova escola. Eu acho que as pessoas só sonham com aquilo que elas sabem ser possível. E se os alunos não sabem que é possível uma escola liderada por alunos, um evento em que os alunos têm a chave do colégio, uma escola em que os alunos têm a sua representação, têm a oportunidade, o protagonismo de fazer suas coisas, não se deseja essa escola, porque não se sabe que ela é possível. E eu acho que é aí que é tão importante existir, sabe? Existir o Grêmio, existir a Cave Mundi, para que elas façam surgir outras faíscas, outras vontades e outros desejos nos alunos, mesmo que pouco a pouco, sabe? Agora, puxando, vou tentar puxar um link disso para o que eu vou colocar aqui. Você acha que essa indústria do, de rede social, de mídias sociais, ela caminha por ter um adolescente que quer as coisas mais fáceis? Vou colocar melhor. Um aluno, ele tem um problema com a universidade. Os alunos têm um problema com a Universidade Federal. Vou exemplificar agora o que está acontecendo. Nós estamos hoje com a greve acontecendo dentro da universidade e por isso não divulgaram as notas das avaliações do PISM que os alunos fizeram ano passado. Não se criou uma mobilização para que alguma coisa disso mudasse, né? E eu estimulei muito isso dentro do Grêmio lá. Mas os alunos não reverberam, mas eles reverberam uma dancinha. Porque a dancinha é mais do alcance deles. Eles conseguem ver protagonismo deles fazendo a dancinha e alguém gostar e aquela coisa acontecer. E a reivindicação junto a uma entidade tão distante quanto a universidade, ou até como o governo, fala assim, ó, o governo atende aí os professores, porque nós estamos aqui parados por causa deles. Isso fica tão distante para eles. É isso? É o que eu estou falando? É verdade? Na Então, sua juventude? da única juventude que eu conheço, né? Eu acho que cognitivamente, eu não sei, tá? Tô supondo. Eu suponho que cognitivamente o estímulo das redes sociais ele faça de fato os alunos e as pessoas de maneira geral quererem retornos mais imediatos, sabe? E aí talvez muito por isso surja, né, a ansiedade dessa forma exacerbada que a gente tem visto e outros transtornos, outras coisas, né, na área da psicologia e da neurociência, por conta desses estímulos exacerbados e dessa vontade, dos estímulos, da liberação de hormônios bons no cérebro quando você dá um like, quando você passa um vídeo, etc. E talvez isso faça, de fato, estarmos menos propensos a nos engajar em coisas cujos resultados são mais demorados, E né? que precisam mais esforço. E que precisam de mais força. Isso que eu ia falar, assim, muita coisa, por exemplo, fazer uma reivindicação junto ao FJTF, ao governo, exige um nível de energia muito grande. E assim, as pessoas têm que querer. E eu acho que muito disso precisa para você estar disposto a se mobilizar numa coisa que exige uma energia grande, um tempo, uma disposição, uma disciplina, você tem que ter um propósito muito claro em relação àquilo, sabe? Esse foi meu sentimento no Grêmio, na Cave Mundi, por exemplo. Foram coisas que despenderam muito da minha energia no meu terceiro ano, e já é um ano, né, que despende energia por si só, mas eu permanecia naquilo e permaneço fazendo as coisas que hoje despendem muita energia e que eu não precisaria estar fazendo, porque eu sei muito bem por que aquilo é importante para mim, por que eu acredito naquilo, e talvez a gente não tenha conseguido criar nos estudantes, ou os estudantes não tenham conseguido criar em si mesmos, esse senso de propósito tão forte em relação a,
a, a, a isso, sabe? Ao estar na faculdade, ou ao receber esse resultado, ou até não tenham criado um senso de propósito tão forte em relação a esse engajamento cidadão e cívico. Talvez isso ainda não tenha feito sentido tão forte para Vou tanta pegar gente. esse ponto que você pegou nesse engajamento cidadão e cívico. Que líder que a gente vai formar amanhã? Que líder a Marina vai ter? Não vou falar Marina não, que eu estou personificando demais. Que líder nós vamos formar amanhã que não entende desse engajamento cidadão e cívico? Porque, assim, é muito fácil para a gente construir um líder dentro de um ambiente, muito fácil não, mas assim, a gente consegue construir um líder dentro de um ambiente quando ele vai para o corporativo, quando ele recebe um dinheiro e quando aquilo ali faz Uhum, todo sentido para ele enquanto sustentar ou uhum. prover a vida dele, né? Quando que a gente vai formar um líder que vai pensar no, no todo, no mundo que a gente vive? Nossa, a sua pergunta de milhões. Uai, quando a Não, gente mas a gente está souber. no caminho errado. A gente está no caminho errado. A gente está andando na contramão, a gente está com a seta apontada para o outro lado. Olha só, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. E eu acho que cuja resposta vai mostrar pra gente o que fazer com a educação. Se a gente tiver a resposta disso, a gente sabe como que a gente pode criar uma nova educação que vai formar líderes que, muito além de pensarem no seu próprio sustento, ali dentro do mundo corporativo, etc., vão pensar no mundo, no bem-estar geral. É, eu acho que. Eu acho que possivelmente estamos sim no caminho errado. Mas eu acho que pra sair desse caminho que a gente tá, cara, eu acho que são mudanças muito sistêmicas, assim, na forma como a gente enxerga o trabalho, na forma como a gente é, enxerga a riqueza, na forma como a gente enxerga, não sei, a sociedade O mesmo. O ecossistema que a gente vive. ecossistema, tudo, sabe? Então. Mas assim, eu acho que a gente tem que, dentro do possível. Não, primeiro que eu acho que a revolução é possível, tá? Eu acho que. Nossa, se eu usar essa palavra, nós vamos ser já cancelados. Não, não, eu tô dizendo a revolução. Positivo, entendi. Eu acho que mudanças sistêmicas são possíveis, é isso que eu quero dizer. Eu não tô tendo um discurso conformista do tipo, como essa mudança é muito difícil, não vamos pra ela. Eu acho que mudanças sistêmicas, e não só reformas sistêmicas, mas mudanças sistêmicas são possíveis e são necessárias. Eu acredito muito nisso. Mas, enquanto elas ainda não aconteceram, eu acho que existem muitos caminhos para a gente incentivar esse maior engajamento cidadão, essa maior consciência sobre o bem-estar comum. E essa visão mais clara de que o bem-estar, o nosso bem-estar é o bem-estar de todos, e o bem-estar de todos é o nosso, porque vivemos todos como uma única coisa integrada, sabe? Deveríamos ter essa visão. Acho que a gente tem caminhos para criar isso, mesmo ainda sem mudar sistemicamente tudo onde a gente vive, sabe? E, e assim, eu acho que isso passa muito por criar esse espaço de convivência entre diferentes realidades, sabe? A minha experiência, por exemplo, fazendo esse trabalho voluntário na escola pública ano passado, ela foi uma dessas experiências para mim. Eu tô fazendo um trabalho voluntário atualmente também, num projeto chamado Amadorismo, que é um projeto de uma ONG que chama Base Colaborativa. E aí, com esse projeto, a gente leva educação socioemocional e relacional para jovens em situação de vulnerabilidade. E o meu trabalho voluntário foi na Fundação Casa, lá em São Paulo, que é uma fundação que recebe jovens infratores. Ressocialização. Jovens que cometeram atos infracionais. E aí foi uma dessas experiências de ter contato com uma realidade completamente diferente. Eu cheguei lá, eu tava junto com pessoas, com meninas da minha idade, um pouco mais novas que eu, e que elas vêm de um contexto completamente diferente, assim, e que levaram elas para um caminho completamente diferente do que hoje eu me encontro. E foi essa interface dessas duas realidades, ela elevou a minha, assim como o trabalho voluntário na escola no passado, elevou a minha percepção de que precisamos trabalhar em prol do bem comum. Não existe outra coisa senão isso. Não tem o que façamos senão isso. Porque se a gente não fizer isso, o que vai ser de nós? Assim? O que a gente vai estar fazendo se não trabalhando para mudar as coisas que são. Enxugando gelo. Não, trabalhando para mudar as coisas que são muito erradas e que precisam urgentemente serem
terem uma solução, sabe? Mudarem. Por isso que eu falo, eu acho que a gente enxuga gelo, a gente tenta mudar o que não consegue mudar. Não, acho que O não. que, por exemplo? Não, acho que essa, por exemplo, a distância que a gente tomou na educação pública e privada, eu acho que assim, eu não consigo ver a geração do meu neto vendo essa mudança. Tô Então, falando do meu neto, tá? Não, tudo bem. Não é nem do meu filho, não, porque ele já tá aí. Do meu neto, eu não vejo essa Eu educação. não sei também o quanto que essa é uma mudança que acontece nas próximas gerações. Eu acredito que é possível, porque eu sei que acreditar em futuros melhores é o que vai fazer a gente construir futuros melhores. A gente não constrói o que a gente não acredita. Então, acho que o primeiro passo é acreditar. Tem que acreditar, "Ai, mas é difícil, é distante, mas tem que acreditar, tem que achar que é possível, porque senão a gente não caminha em direção a isso. Então, eu acredito, sim, acredito que é possível. Mas eu acho que é bem difícil. E assim, acho que a gente vem, enquanto sociedade, né, se engajando em ações que tem pouco efeito prático, assim, e aí leva a sensação de estar enxugando gelo. Mas aí talvez o que precisa mudar é a forma como a gente faz isso. Talvez a gente esteja enxugando gelo não porque a gente não porque a gente tá trabalhando em prol disso, em prol dessa menor distância. Mas talvez porque a gente esteja trabalhando errado em prol disso. Pode Talvez a ser. gente esteja só fazendo as coisas erradas e deveremos mudar a forma como a gente faz. Como eu vou fazer isso? Gente, eu não sei ainda. Quem sabe um dia eu vou descobrir. Quem sabe quero muito poder trabalhar em prol disso no futuro e não num futuro tão distante. Quero que desde agora eu esteja fazendo isso, sabe? É, mas assim, eu prefiro não acreditar que a gente tá enxugando gelo. Porque isso vai me desanimar, isso vai me deixar menos Não, isso propensa a funciona criar para um rapaz mudança. de 54, 56 anos. Né? Mas É, vamos lá, vamos voltar para a Terra aqui. É, Marina termina o terceiro ano lá no colégio, né? E aí dá um. Você já tinha, foi uma guinada? Não, você já estava dentro do seu plano aquilo, né? De aplicar para os tava. Estados Unidos. Sim. Então, eu tenho muita dificuldade com o ensino superior brasileiro. Vou ser muito sincera. Porque, não que eu tenha tido uma extensa experiência e tal, mas tive alguma experiência e, e eu sinto que primeiro, tudo muito dentro de caixinha, tudo muito fechado, são áreas do conhecimento que são muito distintas entre si e as oportunidades de interseção dessas áreas são muito pequenas e muito difíceis. É, e eu sinto que é uma coisa muito atrasada, muito atrasada. Não é a educação que eu acredito, assim. E aí, por conta disso, e também pela vontade minha de desbravar, de conhecer novas coisas, conhecer o mundo, assim, e sair um pouco daquilo que eu conheço desde que eu nasci, eu resolvo que eu quero aplicar para universidades nos Estados Unidos. Para estudar. Na época eu nem sabia, assim. Isso já é uma coisa que eu venho pensando e venho querendo fazer desde o meu primeiro ano. Foi quando essa semente surgiu na minha cabeça. Cultivei ele no segundo ano. E no terceiro ano, eu decido que eu vou aplicar. Então eu passo meu terceiro ano dizendo que eu vou aplicar para os Estados Unidos. Eu até pego carta de recomendação de alguns professores, porque você tem que fazer isso. E só que eu acabo que eu não tenho muito apoio no meu terceiro ano para Você fazer aplica de isso. forma amadora, vamos falar assim. Eu não cheguei a aplicar no terceiro ano. Ah, tá. Eu ia aplicar, comecei a fazer, fiz as provas que tem que fazer, consegui as notas que eu tinha que tirar. Mas chega no último trimestre do ano, eu começo a me deixar levar pelo que as pessoas estão me dizendo. E eu começo também. Primeiro que eu não tinha muita informação, assim, todas as informações que eu precisava, todo o suporte que eu precisava para aplicar. E aí eu vou me distanciando disso. E eu também chego no último trimestre do terceiro ano, ali, agosto mais ou menos. Começo a ver aquele ritmo de vestibular se intensificando. E eu tinha uma nota muito boa no PISM, sempre fui bem academicamente. E eu escuto as pessoas falando, mas você tem certeza que você não vai estudar pro vestibular, você não vai estudar pro Enem, não sei o quê, pro PISM, blá, blá, blá. E eu falo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E acaba que eu desisto de aplicar no meu terceiro ano. Eu não aplico. E aí eu faço vestibular no meu terceiro ano. E eu passei na Unicamp e na USP. É, Na época eu nem sabia o que eu queria fazer, tanto que na Unicamp eu botei Ciências Sociais e na USP eu botei Economia. Eu não sabia muito bem, também eu não me sentia confortável e confiante para bancar minhas escolhas, então por mais que eu soubesse que eu queria trabalhar com educação já nessa época, eu não tinha
a coragem de virar e falar, não, eu vou fazer o que eu quero e não tô nem aí. Então eu fui ali tentando encontrar um caminho do meio, sabe? Tentando balancear ali com as expectativas que meus pais, por exemplo, tinham e tudo mais. Só que, junto à aprovação na Unicamp e na USP, eu também passo no PrEP. O PrEP é um programa da Fundação Estudar, super concorrido, que eu nunca imaginei que eu ia passar. Eu descobri no dia 12 de dezembro de 2022, que foi no mesmo dia da segunda fase da Unicamp, que eu passei no PrEP e esse programa iria me preparar no ano seguinte, se eu quisesse, para aplicar para universidades no exterior. Só que para eu fazer parte desse programa, eu não poderia estar na faculdade. Então eu teria que abdicar da minha vaga na USP e na Unicamp. E aí veio o dilema. Na verdade, internamente nunca foi um dilema. Eu acho que desde o início eu soube o que eu ia fazer. Mas teve todo aquele momento de contar para as pessoas o que eu ia fazer, como é que ia ser. Ai, mas e a USP, vai pra USP, quando que você vai para São Paulo? E aí chegava sempre a hora de falar, não, não vou para São Paulo. Como assim você não vai para São Paulo? Eu falei, não, vou ficar em Juiz de Fora mais um ano, me preparando para aplicar. E aí, 2023, além de. Foi um ano para muitas coisas, inclusive para aplicar para universidades para o exterior, o que eu não consegui fazer no ano anterior. Aí você pegou, tirou 2023 e a gente constrói um vínculo de estágio, É, trabalho. Vamos falar assim, trabalho, né? é, Trabalho Marina Cave. porque, bom, 6 meses? Foram 6 meses? foi de março a setembro. Hum. 6 meses. Eu gostei muito do CAV, né? Assim, no meu terceiro ano eu criei muitos laços, me envolvi muito, não queria sair de jeito nenhum, assim, chegou no final do ano eu ia lá, ficar à toa, conversando com as pessoas. E aí, o CAV foi muito importante nesse meu entendimento de que eu queria trabalhar com educação. E quando eu saio do CAV como aluna e resolvo que eu vou tirar um ano pra aplicar e tudo mais, e vou ficar mais um ano em Juiz de Fora, eu penso, nossa, eu queria muito poder me engajar com a educação também, não só pelo lado de aluna, mas pelo outro lado, pelo lado de quem está fazendo educação, né? E aí eu chego lá, a gente já tinha feito umas piadas sobre isso, né? Ah, vai trabalhar aqui e tal. Mas aí eu chego pro Laurence e falo, olha só, Laurence, vou ficar mais um ano em Juiz de Fora. Eu quero realmente trabalhar aqui, fazer um estágio, alguma coisa, enquanto eu tô aplicando. O que você acha? E aí a gente começa, né? E aí, fiquei lá de março a setembro. E aí, enfim, continuei fazendo algumas coisas, me envolvi com alguns projetos. Apoiei, por exemplo, a Lívia, que já participou do podcast número 1, É, ali na ela realização era da sua Cave vice também. Mundi. A Lívia, que era minha vice no ano anterior. Ela pega a presidência. Quem que a gente faz de projeto? Pega o edital de projetos, você É, conduz. o Cave. Teve a reciclagem, você conduziu. Implementação da coleta seletiva. Eu também fiquei um pouco na parte das extracurriculares esportivas, assim, né? A gente Isso. colocou o CAV nos intercolegiais, que é a competição esportiva aqui da No cidade. município. A gente também reescreveu o regimento interno do colégio. Trabalhamos no regimento, você construiu o manual de aplicação para universidades. Fiz um manual do CAV, né, em nome do CAV, de como aplicar para universidades no exterior, porque muita gente vinha me perguntar, e aí eu falava, uai, vamos deixar isso aqui, né? Vamos perpetuar isso para Tá as lá, o que pessoas. mais? Mas foi mais coisa, né? Não, um monte de pequenas inserções também, né? Festa junina, essas coisas todas, blá blá É. blá. Mas sim, de projeto todos foram bacanas, assim. Os mais marcantes, né? Foram a Teve reciclagem, também o processo seletivo do nono ano. o processo seletivo do nono ano, a acolhida. A acolhida eu fiz antes de entrar, né, A no acolhida foi do estágio, Grêmio, assim. é. A acolhida foi do Grêmio. Foi um pouco do Grêmio. É. A acolhida é um dos projetos que eu mais gosto. Porque quando eu entrei no CAV, eu falei, né, minha transição foi um pouco conturbada e tal. E eu senti muita falta de ter um espaço de transição, assim, um dia, 2 dias de transição antes de chegar, de fato, no colégio, na aula e tudo mais. E aí, quando eu saio do meu terceiro ano, eu saio no final de 2022, e no início de 2023, ainda um pouco relacionado com o Grêmio e tal, ainda não fazendo esse estágio no CAV, eu proponho que a gente faça um evento de acolhida, para acolher os novos estudantes que estão chegando e tudo mais. E aí, nossa, é super legal, assim, foi um projeto muito marcante, porque eu sinto que foi a primeira vez que eu consegui tangibilizar em um evento para pessoas
uma experiência que outras pessoas pudessem viver os conhecimentos que eu já tinha, assim, em relação da facilitação, ao desenho de experiências. Eu treinei outros alunos para serem facilitadores. Lembro que conduzia as reuniões com os coordenadores também, mostrando o que que era, como é que ia ser e tal. E foi um evento bem marcante, assim, no meu entendimento como educadora, sabe? Foi virou um evento do colégio, né? Que a gente tinha um pouquinho de uma experiência com os meninos fundamental, mas essa prática da gente abrir o colégio para o Grêmio receber os alunos novatos, para eles, como você falou, entenderem o espaço, entenderem quem são os pares deles lá dentro, quem está aqui para poder, em caso de emergência, você poder estar ali, conversar, saber que você tem ali alguém da sua tratativa, né, da sua idade, para poder dividir alguma coisa, dividir uma angústia, dividir um momento ali que você está com dificuldade de adaptação, foi muito legal, muito legal. E virou uma prática. Hoje nós temos, o Grêmio já fez esse ano de novo, então nós estamos isso, botou tá no calendário, tá no nosso calendário essa Ah, que questão legal. da Eu fico acolhida, muito feliz. bacana. É. E aí, Marina, hoje você é uma menina aprovada, conta aí. Ah, bom, falei, né? Aprovada não, aceita, né? Aprovada, né? Aprovada. Aprovada. Falei, né? Ano passado, então, 2023, eu fiz várias coisas, inclusive aplicar para universidades no exterior. Eu falo isso, que eu fiz várias coisas e também apliquei, porque existe muito. Quem está no mundo de aplicação, assim como eu, existe um conceito de gap year, que é quando você sai do ensino médio e aí e tira um ano para aplicar. E aí as pessoas falam muito, porque eu tirei um gap year para aplicar e tal. Só que eu não gosto desse termo. Porque eu sinto que o termo gap year significa um ano. Espaço. Um espaço, tipo, um ano de espaço no seu cronograma da vida. Eu sinto que esse termo, ele mostra que ele quer dizer que a nossa vida, a nossa linha do tempo da vida, é pautada unicamente nos nossos movimentos acadêmicos e profissionais. E eu saí da escola, e como eu não entrei direto na universidade, eu tirei um gap year. E eu não gosto disso, porque eu não acho que... Ficou um vazio. Eu não acho que é um vazio, não é um ano vazio, não foi um ano vazio. Foi um ano que eu fiz muitas coisas. Eu estagiei no CAV, como eu queria já há muito tempo. Aprendeu forró. Eu comecei a dançar forró, gente, que hoje é, assim, mil maravilhas na minha vida. Fiz o projeto voluntário lá na escola, comecei a trabalhar em outro lugar, então eu fiz várias coisas e também apliquei, né? Então por isso que eu falo desse jeito. E aí, apliquei ali novembro, dezembro, é quando você manda todos os documentos, todas as coisas que você vai construindo ao longo de um ano inteiro, porque é um processo muito longo. E aí os resultados vão saindo em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Março saem os últimos. E aí ao longo desses meses, eu fui aprovada em 4 universidades. University of Wisconsin-Madison, Robert and William Smith Colleges, Trinity College e Brown University. E Brown foi uma grande surpresa, porque Brown era uma das minhas top choices, assim, uma das minhas principais escolhas. E ela não é muito conhecida por aceitar brasileiro. E então eu nunca imaginei que eu seria aprovada em Brown. Eu apliquei pra Brown por desencargo de consciência. Eu falei, vai que, tipo, não vou deixar de aplicar e tal. Mas eu nem considerava, assim, a possibilidade de passar em Brown. E aí quando eu vi que eu passei, eu gravei minha reação. Podia depois até botar aí na edição, se tiver como, botar minha reação, assim. Gente, eu fiquei chocada. Eu tava no Rio de Janeiro. Eu tava no Rio de Janeiro no feriado da Semana Santa. Fiquei chocada, assim. E aí, passei, então. A minha intenção é ir pra Brown em agosto, que é quando as aulas começam. Mas eu, no momento, ainda tô no processo de obtenção de bolsa e tal. Você conseguiu uma bolsa parcial? Eu consegui, em todas as universidades dessas que eu passei, eu consegui uma bolsa parcial de mais... A de Brown foi de mais ou menos 53%. E aí eu tô no processo de conseguir o restante. Eu tô aplicando para bolsas externas, como a da Fundação Estudar, né? Que foi aqui... a Fundação Estudar teve o projeto que me apoiou ano passado, o PrEP. E estou aí nesse processo, então ainda não tenho muita clareza de como vão ser meus próximos passos. Mas a intenção é que em agosto eu esteja embarcando para Rhode Island para estudar em Brown. Muito legal. Acho que a gente fez uma síntese, né, de 1 hora com a Marina do que foi os pouquinhos anos, os anos, né, os pouquinhos de anos de vida que ela tem ainda tem muita coisa. E assim, eu falei com ela e falo sempre que a gente está junto. Eu acredito na Marina que vai transformar o mundo da educação. Espero poder viver para isso acontecer. Marina, de coração, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você existir, porque eu acho que essa educação vai ser transformada por você.
Ai, que bonitinho. Lawrence, fica tranquilo que você não tá tão velho assim ainda, então você ainda vai viver pra ver as transformações que a gente vai causar na educação. Eu tô super feliz de estar aqui. Tava um pouco nervosa no começo, nunca tinha gravado um podcast, mas é muito bom poder me reconectar com o meu tempo no CAV, sabe? Porque, principalmente meu terceiro ano, assim, foi. Eu revejo as fotos, eu revejo os vídeos que a gente gravou no Grêmio, na Cavimundi, no concurso de redação, em várias coisas. Eu fico muito emocionada. De novo, eu vejo o quanto de amor eu depositei naquela escola, sabe? Eu fico muito agradecida por você e por todas as portas e oportunidades que eu tive lá. E a recíproca é verdadeira. Você recebeu muito amor de lá. Obrigado. Obrigada, querido. Tchau, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Fechou.